Bom, então a gente vai dar início aqui ao curso de mecânica quântica. Esse curso ele é baseado no livro do Cohen, certo? Para quem nunca viu, para quem nunca estudou de fato mecânica quântica, talvez sinta um pouco de dificuldade, mas não é impossível, desde que você tenha uma base ali de álgebra linear, já que aqui toda a mecânica quântica a gente vai construir em torno de uma base que é a álgebra linear, né? No primeiro contato de mecânica quântica, a gente costuma trabalhar muito com funções de onda, né? Quando você trabalha ali com o livro do Griffiths, por exemplo, todo ele é construído a partir do conceito de funções de onda, e a gente ali trabalha muito com a equação de Schrödinger no formalismo de funções de onda, certo? Aqui a gente vai trabalhar um pouco disso, mas focado mais no trabalhando a partir da notação de Dirac, né, que é os quetes e os braços, certo? Então, para a gente dar início, né, o aluno ele tem que, de certa forma, saber o que vai encontrar aqui, né, o que é que a mecânica quântica estuda, porque a gente sabe que na mecânica clássica, a partir do formalismo newtoniano, quando você tem uma partícula e você sabe as condições iniciais dessa partícula, e essa partícula descreve o movimento, você pode obter com 100% de certeza qual é a trajetória que essa partícula vai adquirir, né? Conhecendo as suas condições iniciais. Tudo isso baseado na segunda lei de Newton, certo? Aqui as coisas serão um pouco interessantes, porque esse determinismo de 100% de certeza de encontrar uma partícula em um determinado ponto do espaço do tempo não vai se preservar, certo? Então, a gente vai ver certas coisas aqui que a gente não está tão acostumado, tá bom? Bom, para a gente de fato chegar lá, a gente vai ter que consolidar um pouco sobre a matemática, né? Vamos ter que consolidar um pouco a nossa matemática e revisar um pouco sobre alguns conceitos de álgebra linear, certo? Bom, o primeiro conceito que a gente vai ter que revisar lá da álgebra linear é o conceito de espaço vetorial, né? Então, vamos tentar definir o que é um espaço vetorial. Então, seja V, certo? Um espaço vetorial, não nulo, certo? Sobre os complexos, e daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, sobre os complexos, munido, munido de um produto interno. Essa munição de um produto escalar, certo? Ela vai ser bastante útil quando a gente for determinar densidades e probabilidades. A gente vai ver o quanto isso é importante, certo? Então, bom, como é que a gente define então o espaço vetorial, né? Lá da álgebra linear. A gente define o espaço vetorial quando os elementos desse espaço eles satisfazem algumas propriedades, né? Essas propriedades são as propriedades de comutatividade, associatividade, né? Produto por escalar, certo? Então, então para que de fato esse V seja um espaço vetorial, ele vai ter que satisfazer algumas propriedades, né? Então, a gente a priori tem isso. Tem um espaço vetorial, que a gente está dizendo a priori que é V, e que ele não é nulo, certo? E ele está sobre os complexos, né? Então, diferentemente do que a gente vê lá na álgebra linear, que a gente sempre trabalha o nosso corpo, né? O corpo é o Rn, aqui não necessariamente, certo? Aqui a gente vai trabalhar com um espaço vetorial complexo. Eu vou falar um pouco mais à frente do espaço de Hilbert. A gente vai trabalhar com esse espaço em especial. Ele é um espaço vetorial complexo que não necessariamente a sua dimensão é finita, tá bom? Bom, então, para que de fato, certo? Então, temos essa hipótese. Temos essa hipótese. Então, para que de fato V, certo? Seja um espaço vetorial, seja um espaço vetorial, certo? Esse espaço ele vai ter
um conjunto de elementos, né? Esses elementos a gente chama de vetores, certo? Que pertencem a esse espaço. Então, esses vetores têm que satisfazer as seguintes propriedades. Então, consideremos, vou escrever como aqui um cat PC, mas entenda isso aqui como um vetor, certo? Entenda isso como um vetor. Então, eu vou chamar isso aqui PC1 e PC2, e essa notação pode parecer a priori estranha, né? Porque a gente não está acostumado a ver vetores assim, porque geralmente na álgebra linear a gente vê vetores assim, né? Certo? Mas a priori entenda-se que é a mesma coisa, tá? A priori. Mais tarde a gente vai ver uma definição um pouco mais precisa. Mas enxerga essas duas entidades como vetores, tá bom? Então, considere que esses vetores π1, π1, π2 e π3, certo? Pertença a esse espaço vetorial V, certo? Então, se isso é satisfeito, certo? Então, esse espaço V ele é definido se essas propriedades forem satisfeitas. Então, a primeira propriedade é o seguinte. Então, a primeira propriedade, vamos lá. Cat π1 mais cat π2 o vetor resultante dessa soma tem que pertencer a esse espaço vetorial, certo? Aí é o seguinte, aqui eu estou chamando cat pc, cat pc1 e cat pc2, é só uma questão de nomeação, certo? Entenda isso como poderia falar vetor psi1, vetor psi2, mas geralmente a gente fala cat psi1 e cat psi2, tá bom? É só para a gente ir se familiarizando com as nossas notações. Então, dado dois vetores pertencentes a esse espaço, a soma me gera um vetor que também pertence a esse espaço. Então, 2. Então, se eu tenho cat psi1 mais cat psi2, isso aqui tem que ser igual a cat psi2 mais cat psi1. Ou seja, os elementos do meu espaço devem satisfazer a propriedade da comutatividade, certo? Do mesmo modo, eu tenho que cat psi1 mais cat psi2, se eu somar isso aqui primeiro, né? Se eu somar esses dois primeiros e depois somar com cat psi3, isso aqui tem que ser a mesma coisa que cat psi1 mais cat psi2 mais cat psi3. Né? Ou seja, ele também deve satisfazer a propriedade de associatividade, certo? Uma outra propriedade importante também que é um requisito para ser um espaço vetorial é que deve existir, né? Existe um vetor, que a gente chama de vetor nulo, tal que esse vetor nulo mais um cat psi1, isso aqui me gera um cat psi1. Então é essencial para a existência do meu espaço vetorial que exista um vetor nulo. Aqui eu não vou escrever cat psi0, porque mais na frente a gente vai ter uma outra interpretação para esse cat psi0, tá bom? Do mesmo modo, uma outra condição é que deve existir o elemento inverso, certo? Ou seja, deve existir um cat menos psi1, certo? Tal que, essa barrinha aqui, na matemática a gente chama de tal que, certo? Cat psi1 mais menos, isso aqui tem que ser igual a vetor nulo, tá bom? Muito bem, então, sexta propriedade, né? Sexta propriedade. Então, seja alfa pertencente aos complexos, né? Então, alfa vezes cat psi1, isso aqui deve pertencer ao meu espaço V, certo? E por último, seja alfa, beta pertencentes ao meu espaço complexo, então alfa que multiplica o cat psi1
mais beta cat psi2. Isso aqui tem que ser igual a alfa vezes cat psi1 mais alfa vezes beta cat psi2. Muito bem. Então, se o seu espaço, né, uma condição de você verificar se de fato você tem um espaço vetorial é que se o seu espaço satisfaz essas propriedades, então, de fato, você tem um espaço vetorial, certo? Aqui, a priori, você pode pensar que esse espaço tem que ter dimensão finita, mas aqui, para o nosso propósito, não precisa. Nosso espaço pode ter essa dimensão infinita, ou seja, infinitos vetores pertencentes a esse espaço, tá bom? E ele não precisa ser real. Aqui a gente está, por hipótese, dizendo que, de fato, o nosso espaço ele é um espaço vetorial complexo, tá bom? Só uma observação aqui, a gente colocou aqui que o nosso espaço ele é munido de produto interno, mas para que exista, de fato, um espaço vetorial, não há necessidade da definição de um produto interno, né? As condições que ele deve satisfazer são essas, né? Se há produto interno, aí é outra história, né? É só uma condição que pode existir, mas não é necessário para que exista de fato o espaço vetorial. Muito bem. Um outro conceito que a gente vai trabalhar bastante é o conceito de produto escalar, né? Que é o produto interno. Já que o nosso espaço é munido dessa operação, vamos ver como é que vai ficar, certo? Bom, então o que é que vem a ser o produto escalar, né? Então, um produto interno, o produto escalar, né, tanto faz, um produto escalar em um espaço vetorial. Então aqui eu vou tentar definir, certo? Em um espaço vetorial V. Eu vou, ao invés de escrever espaço vetorial V, eu vou escrever logo um espaço vetorial H, certo? Vou escrever logo um vetorial, mas poderia ser V. É só para a gente já ir se acostumando à notação que o nosso, geralmente, o espaço que a gente adota aqui é um espaço vetorial chamado H. Esse espaço vetorial é conhecido como espaço de Hilbert. Eu vou só mudar aqui V para H, mas é só para ficar ciente. Depois a gente vai definir mais detalhadamente o que é esse espaço H. Mas entenda que é um espaço vetorial, tá bom? Então, um produto escalar em um espaço vetorial H, certo? Sobre o corpo, então sobre o corpo dos complexos, poderia ser real, mas aqui a nosso propósito é um espaço nos complexos, é uma função tal que você vai ter, certo? É uma função que vai mapear um elemento do seu espaço vetorial num elemento do espaço dos complexos. Ou seja, é uma operação, é uma função que vai mapear, certo? Vai mapear o espaço vetorial H aos números complexos. Ou seja, te pega vetores e te retorna valores no espaço dos reais, certo? Então, você tem aqui o domínio e te retorna um número pertencente, um valor pertencente aos complexos. Então essa é a definição aqui, um pouco não tão abstrata, não tão formal, de que é um produto escalar, certo? E aí, existem algumas propriedades que esse espaço, que essa operação tem que satisfazer, né? E a primeira propriedade é a propriedade da simetria conjugada, certo? Que diz isso. Então, seja cat psi1 e cat psi2 vetores, né? Eu vou escrever assim, vetores. Eu vou escrever assim, elementos pertencentes ao espaço de Hilbert, né? O espaço H. Então, a primeira propriedade que ele tem que satisfazer é a seguinte: é da simetria conjugada. Então,
produto escalar entre o cat PC1, certo? Com o cat PC2, isso aqui tem que ser igual a cat PC2 com cat PC1 conjugado, certo? Vamos mais à frente entender melhor isso aqui, mas a priori entenda isso como verdadeiro. Essa propriedade é conhecida por todos nós, né? Que isso é uma propriedade comum, porque quando você trabalha com produto escalar no espaço dos reais, essa propriedade é bem notável, porque quando você trabalha com produto escalar entre dois vetores, por exemplo, o IV, dado que esse UIV me retorna um escalar, você sabe que o escalar V é igual a V escalar 1. Né? Então, para os reais, a propriedade da simetria conjugada é essa aqui. Né? Mas aqui, como a gente está trabalhando com um espaço vetorial complexo, então tem que ficar atento que o que você tem é isso aqui. Né? Isso aqui é o conjugado, tá bom? Então, mas a gente vai ver isso mais detalhadamente. Segunda propriedade, certo? Segunda propriedade é que é a linearidade, né? A linearidade do seu produto escalar. Então, se eu tiver alfa, que é alfa são constantes, tá? Constantes pertencentes aos complexos. Alfa psi1 mais beta psi2, certo? Isso aqui é... Oh, desculpa, digita aqui. Vezes um psi3, certo? Isso aqui tem que ser igual a alfa psi1 com psi3 mais beta psi2 com psi3. Então, essa é a condição de linearidade, certo? E, por último, a última propriedade que esse espaço tem que satisfazer é a propriedade da norma positiva definida, certo? Ou seja, o produto escalar de psi com psi, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, certo? Muito bem. O que a gente pode, então, tirar a priori disso, né? Então, o seu produto escalar é definido de tal forma que ele tem que satisfazer essas três propriedades, certo? Bom, esse produto escalar, ele de fato ele vai produzir, certo? Ele vai induzir uma norma, né? Ou seja, um comprimento nesse espaço dos complexos, né? Nesse espaço vetorial. Essa norma, por definição, então, a norma, que é o que a gente escreve assim, ó. Alguns livros usam duas barrinhas, outros só uma, tá bom? Mas é a mesma coisa. Isso aqui é raiz de psi escalar com psi, tá bom? Bom, aqui, se você prestar atenção, eu ainda estou usando aquela notação lá da lá da matemática, né? Mas daqui a pouco a gente vai substituir essa notação aqui por algo assim, certo? Tá bom? Mas isso a gente vai ficar um pouco mais claro lá na frente. Quando eu de fato for definir o que é o espaço dos cats, que é o espaço dos braços. Mas a priori vamos continuar usando essa notação lá da matemática de produto escalar, tá bom? Muito bem. Então, daqui você tira que a sua norma é definida por isso. Então, eu vou dar um exemplo de alguns produtos escalares, né? Exemplos de produtos escalares. Então, nos reais, né? Nos reais, vamos ver que fica nos reais. Então, nos reais. Bom, como é que a gente enxerga o produto escalar nos reais, né? Você tem o seguinte, seja o V pertencente aos reais, aqui você poderia
vamos colocar aqui pertencente ao R2, por exemplo, né? Então, vamos colocar o RN, né? O RN. Então seja o IV pertencente ao RN, aqui o de N dimensões, né? Esse espaço vetorial. Então, o produto escalar, né? Então, vou colocar aqui a barrinha de vetor. O escalar V, por definição, é o I VI, né? Ou seja, você escreve isso aqui como sendo o produto das componentes associadas dos seus vetores, né? O x vezes vx, mais o y vezes vy, mais o z vezes vz, se, por exemplo, fosse aqui usando a suma de Einstein, né? Aqui é o I VI, onde o I são as componentes, o I e VI são as componentes do teu vetor, né? Ou seja, você geralmente escreve assim, né? A somatória, onde I varia de 1 até N, de I, VI, né? Aqui eu estou usando basicamente a conversão de Einstein. Assim, de certa forma, a rigor, a conversão de Einstein você tem que ter um índice embaixo e um índice em cima, mas aqui, como eu estou trabalhando com espaços, com métrica euclidiana, né? Ou seja, espaços ortogonais, com eixos ortogonais, eu não preciso aqui definir o que é um vetor covariante, vetor contravariante e usar índices distintos, mas entenda essa conversão aqui como sendo a conversão de Einstein, tá bom? Ou seja, se você omitir aqui o somatório, esses somatórios estão somando, tá bom? Esses índices estão somando. Muito bem, então esse aqui é o produto escalar que a gente já conhece lá da álgebra linear, né? Nos complexos, então, nos complexos, como seria, né? Nos complexos. Então, o escala V, seria em componentes, né? O I estrela, esse aqui é o conjugado, vezes o VI, né? Ou seja, vou colocar aqui também para o I estrela, VI. Né? Então, nos complexos, um produto escalar, você definiria assim, né? Vamos um outro exemplo, né? Como seria o produto escalar no espaço das funções, né? Então, no espaço das funções. Eu não coloquei aqui a definição de U, V pertencente aos complexos, mas fica explícito aqui, tá? Quando você vai trabalhar no espaço das funções, essas funções elas podem ter graus de liberdade infinitos, né? Infinitos graus de liberdade, né? Porque para cada ponto do espaço você associa um valor para essa função, né? E se vocês devem lembrar lá na mecânica quântica, quando você vai calcular, por exemplo, o valor esperado de uma grandeza física, você trabalha basicamente com coisas integrais, né? Que vai de menos infinito a mais infinito, né? Quando você ali vai pegar o valor esperado, por exemplo, às vezes você trabalha ali sim com esse tipo de integral, né? Porque assim, quando você tem duas funções e você quer calcular o produto escalar entre elas no espaço das funções, você calcula dessa forma, né? Fg, ou seja, Fg, isso aqui vai ser igual a menos infinito a mais infinito, né? De f estrela de x, g de x, dx. Aqui estou pressupondo que f pode sim ser complexo ou não, mas se for real, é só f de x. Isso aqui a gente já viu. Né? Vocês que tiveram pelo contato aí com mecânica quântica lá da graduação, primeiro contato lá em física moderna, né? Você já deve ter visto algo parecido com isso. Né? Então, de fato, lá você tem um produto escalar, né? No espaço dessas funções. Quando você, por exemplo, calcula o valor esperado de uma alguma grandeza física, né? Geralmente você vê integrais desse tipo, né? Aqui coloquei de menos infinito a mais infinito, mas poderia sim ser de um intervalo fechado, né? Um intervalo nos reais fechado. Muito bem. Então a gente fez aqui essa breve revisão aqui, certo? E agora a gente vai de fato definir o que é um ket, né? Então vamos de fato definir agora o espaço dos kets. Então, espaço dos kets.
né? Mais na frente a gente vai, quando eu for falar dos postulados da mecânica quântica, a gente vai ver o que será de fato esse CAT, que informação ele vai nos trazer, né? É um dos postulados da mecânica quântica. Mas a gente vai representar o estado físico de uma partícula através de um CAT. Então é importante a gente saber o que de fato é um CAT, tá bom? Então definimos o espaço dos CATs, ou espaço dos estados, né? O conjunto de vetores aí aqui vou escrever cat alfa 1, cat alfa 2, certo? Cat alfa n. Então esse conjunto. Aqui poderia ser, sim, de fato, um conjunto de infinitos elementos. Mas aqui só para facilitar, eu vou dizer que esse espaço vetorial é finito, mas pode ser não infinito, certo? Que formam um espaço vetorial complexo, certo? Também conhecido como espaço de Hilbert. Espaço de Hilbert porque foi ele que estudou esses tipos de espaços vetoriais complexos, né, de dimensões infinitas. Bom, esse espaço vetorial satisfaz aquelas condições impostas lá em cima, né, e ele é munido de um produto interno, tá bom? Então, de novo, vou tentar aqui definir o que é esse espaço H, né? É o que eu já falei lá em cima, né? O espaço de Hilbert, então o espaço de Hilbert, que a gente escreve como esse H mais bonitinho, certo? É o espaço vetorial. Complexo, munido de um produto interno. Aí, aquilo que eu falei, né? Vou escrever agora assim. Aqui tem um vetor, aqui tem outro vetor. A gente vai escrever agora o nosso produto interno dessa forma, tá bom? Com essa barrinha no meio, ao invés daquela vírgula, como a gente vê na matemática. Então, esse produto escalar, ele pega elementos, né, do espaço de Hilbert, né, e te retorna um valor K, né, pertencente aos complexos. Então esse aqui é o nosso espaço de Hilbert. Esse espaço tem que satisfazer algumas condições, né? Ele tem que satisfazer algumas condições, certo? Pronto. Quais são as condições essas? Que condições são essas, né? É aquelas que eu coloquei lá em cima, né? Além de ser um espaço material complexo, munido de um produto interno, ele tem que satisfazer aquelas propriedades, né? Ele tem que ter a propriedade da simetria conjugada, da linearidade e da métrica positiva definida. E tem uma outra propriedade que eu não vou falar aqui, que é a questão da completude, né? Esse espaço tem que ser completo. Mas isso aqui é um pouco mais matemático, a gente não vai usar essa propriedade agora, mas fica aí a dica de que fato esse espaço tem que satisfazer. Então, o nosso espaço dos cats, certo? A gente define assim, certo? A gente define esse espaço assim, que é o espaço dos estados. Então, um estado físico pode ser representado por um vetor desse tipo. A gente chama de cat. Então, cat psi1, cat psi2, cat alpha, né? Cat alpha. Bom, mas existe um outro espaço que a gente também precisa definir, certo? A priori, isso aqui está bem matemático, mas mais na frente a gente vai ver melhor essas propriedades, ver melhor os seus significados e talvez as coisas fiquem mais claras. Pronto, um outro espaço que a gente vai definir é o espaço dual, né? O
espaço dos braços, certo? Então, espaço do alvo, certo? Ou espaço dos braços. Ou espaço dos braços, né? Que é esse espaço aqui, H estrela, né? Ou seja, esse espaço do alvo tem que, de alguma forma, estar associado com o espaço dos cats, né? O espaço de Hilbert. Então, o espaço. Então, eu vou definir aqui o espaço do alvo, né? Esse H, essa estrela, certo? Então é o espaço dual do espaço de Hilbert, certo? Então esse camarada aqui, o espaço dual é o espaço dual, o espaço dual é o espaço, o espaço dual do espaço de Hilbert, certo? É o espaço dos braços, certo? É o espaço dos braços, tá bom? Que a gente vai escrever assim, como se fosse um cat ao contrário, tá bom? Né? Muito bem. O que consiste matematicamente esse espaço, né? Então, o espaço dual consiste, certo? Num conjunto de funcionais lineares que mapeiam cats em números complexos. Claro, aqui é uma definição simples, né? Uma definição simples. Então, esse espaço aqui, né, ele pertencente a esse espaço tem um conjunto, né? Aqui, lá, cat PC1, cat PC2, cat PC3, né? cat PCN, né? E como eu falei, esse espaço poderia ser infinito, né? Então, esse espaço é um espaço de funcionais lineares que mapeia o espaço de Hilbert, certo? E vai te retornar escalar, né? Pertencente ao espaço dos complexos. Então, pode ficar um pouco obscuro ainda, mas mais à frente a gente vai tentar entender melhor o que isso significa, né? E agora que vem a coisa mais importante para esse espaço, certo? Que é o seguinte: para todo cat PC pertencente a o espaço de Hilbert, existe um cat PC linha. Eu vou chamar cat PC linha, né? Não é derivada, tá bom? É só um cat, um outro cat, certo? Pertencente a o espaço do alvo. Isso aqui que é importante, certo? Isso aqui que é importante, tá bom? Então, para cada cat PC pertencente ao espaço de Hilbert, para todos eles, vai existir um bra associado. Né? Então, a gente pode pensar no espaço dual como se fosse um espaço espelhado do espaço de Hilbert. De tal forma que esse elemento do espaço dual, quando eu aplico no meu cat, me retorna um escalar. Né? Por isso que é um funcional linear. Esses cats são funcionais lineares por causa disso. Né? Então, então, como é que há esse mapeamento? Esse mapeamento há pelo produto escalar. Então, produto escalar entre um cat PC linha, vou escrever aqui, tá? Com cat PC, isso aqui vai me retornar um alfa, tal que alfa pertence aos complexos. Veja como isso é bonito. Né? Isso é muito bonito. Né? Você está definindo agora um espaço vetorial
dual ao espaço dos estados, que quando você mapeia esse estado, esse vetor pertencente a esse espaço dual com o vetor pertencente ao espaço dos quetes por uma operação simples, que é o produto escalar, isso te retorna um número. E isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, a gente vai ver mais na frente como isso vai ser útil para a nossa teoria, certo? Muito bem. Um outro conceito, bom, não sei se está ficando claro, né? Mas tudo fica mais claro quando a gente começa a aplicar as coisas, né? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Por enquanto é só uma forma bem simples da gente tentar aqui definir a nossa matemática, a gente vai trabalhar, com qual matemática a gente vai trabalhar, né? Bom, se quando a gente pensa em espaços vetoriais, né, o que mais que a gente pode pensar? É em bases. Né? A gente pode definir uma base para o nosso espaço vetorial. Né? Então é o seguinte, vamos falar agora aqui das bases. Né? Bases de um espaço vetorial. O que é uma base vetorial? Né? O que é uma base vetorial? Né? O que é uma base de um espaço? Vamos lembrar, por exemplo, lá do Rn. Né? Pega aqui, por exemplo, o espaço vetorial no R3. Né? Deixa eu dar aqui a cor. Pronto, deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui um vetor pertencente a esse espaço. Né? Então, vamos pegar aqui um vetor V qualquer, certo? Então, vetor V, aqui está o seu eixo Z, X, Y. Bom, aqui está representado um vetor no meu espaço do R3, né? Aí, ó, o que é uma base, né? A gente viu lá na álgebra linear que a gente sempre representa, a gente escreve lá nos versores, conhecidos como os vetores unitários, né? Que é esse camarada aqui, ó, né? Aqui, esse aqui, são vetores de módulos unitários, né? Esses vetores eles são ortogonais entre si e formam uma base. Lembram disso? Né? Então, a gente viu que a gente pode escrever o nosso vetor em termos dessa base. Né? Quem são esses versores? Né? A gente vamos lembrar lá que é o x-chapéu. Deixa eu ajeitar aqui. X-chapéu. Então, x-chapéu, y-chapéu, z-chapéu, né? Esses camaradas, eles são tais que o módulo de x-chapéu é igual a 1, módulo de y-chapéu é igual a 1, o módulo de z-chapéu é igual a 1. Né? Esses camaradas é como se fossem, assim, eles servem como se fosse para dar a direção, né, do vetor naquela direção. Né? Bom, e lá da álgebra linear a gente viu que, embora essa base não seja única, a gente pode definir qualquer outra base de forma que o seu vetor pode só ser escrito com uma combinação linear desses vetores de base, ela não é única, mas uma base é útil para a gente trabalhar. Então, nosso vetor aqui, ele pode ser escrito com uma combinação linear desses vetores de base. Então você vai escrever assim, Vx na direção x-chapéu, mais Vy na direção y-chapéu, mais Vz na direção z-chapéu. Né? Então a gente pode escrever qualquer vetor, aqui poderia ser U, vetor A, vetor W. Dada uma base, você pode escrever qualquer vetor pertencente ao seu espaço com uma combinação linear desses vetores de base. É essa a ideia que a gente vai trabalhar aqui agora no nosso espaço. Só que agora a gente não tem mais um espaço vetorial sobre os reais. Né? O corpo que a gente está trabalhando agora não é mais os reais, não é mais um Rn, agora é um espaço dos complexos. Né? Então, o que é que a gente vai ter que definir agora aqui? Né? Então, vamos lá. Uma base ortonormal no espaço de Hilbert, certo? É um conjunto de vetores I, tá bom? Que satisfaz as seguintes propriedades.
as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade é o seguinte. Como aqui, ó, essa base tem que ser ortonormal. Então, essa aqui é a nossa primeira propriedade. Nosso espaço tem que ser ortonormal. Então, se eu pego dois vetores de base, então eu tenho que ter que M é N, isso aqui tem que ser igual a delta MN, né? Ou seja, deixa eu tentar explicar um pouquinho, né? O que é que isso significa. O que é uma base ortonormal, né? Uma base ortonormal, né? É uma base que ela é ao mesmo tempo normalizada, ou seja, módulo igual a 1, e elas são ortogonais entre si, né? Então, isso é uma base ortonormal. Esse delta Mn, né, ele é, por definição, vamos lembrar lá, né, de métodos matemáticos, né, é 1 para m igual a n, né, e 0 para m diferente de n. Né? Se eu pegar aqui, ó, esse produto escalar, que a gente vai ver mais a priori ainda, mais detalhadamente, o que significa? Né? Ó, quando m for igual a n, então é m escalar com é m, isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, o produto escalar de um vetor com ele mesmo tem que ser 1. Ora, isso aqui é a mesma coisa que acontece aqui, né? Se eu pegar x, escalar x chapéu, escalar com x chapéu, dá 1, né? Então como se, é algo parecido, certo? É algo parecido, não tem nada de diferente. Quando n for diferente de n, então m diferente de n, isso aqui é igual a zero. O que também acontece aqui, né? Se, por exemplo, se eu pegar x e escalar com y, chapéu, isso aqui dá zero. Por quê? Porque esses vetores são ortogonais entre si, né? Lembrar como é que a gente define produto escalar, né? Produto escalar entre dois vetores A, B, A escalar B, né? É módulo de A, módulo de B, cosseno entre eles, né? Se o cosseno entre esses dois vetores de base é 90 graus, claro que esses vetores eles são ortogonais, claro que serão zero. Esse produto escalar é zero, né? Então é algo parecido aqui. É isso que quer dizer ortonormal, né? Ortonormal. Então, esses vetores eles são ortogonais entre si e normalizados. Ou seja, o módulo dele tem que ser 1. Né? Ou seja, o módulo de EM tem que ser igual a 1. Tá bom? Então, esses camaradas são vetores de base. Ok? Pronto. Aí, ó, lembra que aqui eu disse que se esses camaradas são vetores de base, eu poderia escrever qualquer vetor pertencente ao meu espaço com uma combinação linear, né? Com uma combinação linear desses vetores de base. Então, a segunda propriedade está associada a isso. Né? Qual é a segunda propriedade? Qualquer vetor, né, que a gente chama de cat psi, qualquer vetor cat psi pertencente ao meu espaço de Hilbert, né, pode ser escrito como uma combinação linear, né, uma combinação linear dos vetores de base I, né? Certo? Então, ou seja, qualquer vetor aqui eu posso escrever com uma combinação linear, certo? Desses vetores de base. Então, CM cat pronto, certo? Pronto. Aqui eu deveria ter colocado aqui um cat aqui, né? Porque agora a gente está escrevendo nossos vetores de base como sendo esses cats, mas fica claro, né? Fica claro aqui pra gente. Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Então, semelhante aqui, né?
ao que a gente viu lá na álgebra linear nos espaços reais, aqui também a gente pode escrever o nosso vetor ket psi com a combinação linear desses kets, desses vetores de base n, certo? Esse Cn aqui é uma constante a priori, né? Onde Cn varia de n pode variar de 1 até nzão ou infinito, né? Já que aqui não coloquei aqui o índice em cima, poderia colocar aqui infinito, né? Já que o meu espaço pode ser infinito, nzão se fosse um número discreto, mas aqui eu vou deixar implícito, porque depende do nosso problema, aqui não tem necessidade de colocar, certo? Muito bem. Muito bem. É o seguinte. Agora, o que a gente vai fazer agora, né? Agora imagine que eu faço produto escalar desse vetor para o outro vetor de base m, certo? Então, vou pegar aqui um seja o bra é m, certo? E eu vou fazer o produto escalar com o meu vetor psi. Veja aqui, ó. Aqui eu escrevi, deixa eu escrever de novo para ficar mais bonito. Pronto. Lembra da alguns minutos atrás que eu falei que para qualquer ket pertencente ao espaço de Hilbert eu poderia associar um bra associado ao espaço de Hilbert dual, né? Ou seja, esses vetores de base eles também pertencem ao espaço de Hilbert. Logo, eu posso associar esses vetores de base um bra, né? Um bra. Então eu vou pegar agora e vou multiplicar, vou fazer um produto escalar de EM com o ket psi. Então isso aqui vai ser n igual a 1. Aí, ó, isso aqui vai dar 100 EM Cin, né? Muito bem. Aí é o seguinte, ó, isso aqui vai dar n igual a 1 Cn, né? Ora, quem é EN, né? EMCEN, né? Esse produto escalar aqui. Ora, dá delta de crônica, né? Delta Mn, né? Ora, pelas propriedades da delta de crônica, né? Aqui, se você já viu, né? Se você não viu, aconselho que procure. A propriedade aqui você soma com os n's, né? E sobra só os m's, né? Então, você vai ter que Cm é igual a EM vezes psi. Ou seja, se você quer saber quem é a, a quem é essa constante Cn, né? Esse Cn, você simplesmente faz um bra entre EM com o psi, né? Ou seja, o Cm é como se fosse a projeção do EM no meu ket psi, no meu estado psi, né? A gente vai ver isso com mais detalhe mais na frente, como é que funciona isso aí. Muito bem. Então, o que é que nós temos? Temos o seguinte, que agora o meu ket psi, que é igual ao somatório, mais na frente a gente vai ver um pouco melhor as interpretações, né, que a gente está fazendo. Por enquanto vamos só trabalhar com matemática, né? Vamos brincar com matemática um pouco. Muito bem. Cn é n, né? Ora, esse aqui vai ser igual a n igual a 1. Quem é Cn, né? Cn, ora, aqui é para m, né? Mas ó, Cn é o produto escalar, né? O bracket, a gente chama bracket isso aqui, entre En e psi, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a En vezes psi, né? Tudo isso aqui é o Cn vezes o En, né? Ora, esse aqui é um bracket, é um produto escalar. Então, isso aqui me retorna um número, né? Isso aqui me retorna um número. Então, posso simplesmente colocar ele mais na frente assim. Então, isso aqui vai ser igual a n igual a 1. Eu vou escrever esse camarada
né? Ou seja, veja que interessante isso, né? Então, eu tenho que o meu catPC é igual a somatória, né? Igual a somatória n igual a 1 do n n vezes psi, né? Ou seja, esse camarada aqui, ó, é como se fosse uma identidade, né? Isso aqui é como se fosse uma identidade. E de fato é, porque você vai ter catPC igual a catPC. E aí nasce uma relação muito bonita da matemática que é chamada de identidade de fechamento, né? Que é o seguinte, então o somatório de n igual a 1 é n, isso aqui é igual a identidade, né? Isso é muito legal, isso aqui é muito bonito, a gente vai trabalhar um pouco com isso depois, né? Isso aqui é chamado de identidade de fechamento, ou relação de completeza, né? São nomes similares, certo? Relação de completeza. Muito bem. E aqui, ó, é importante a gente notar o seguinte, que o conjunto desses vetores de base, né, esses sketches, eles são linearmente independentes, tá bom? Eles são linearmente independentes. Ou seja, eu poderia escrever ele com uma combinação linear, né? Mas, enfim. Vamos fazer um exemplo para a gente tentar aqui assimilar um pouco, né, o que a gente está fazendo. Então, um exemplozinho básico aqui. Então, seja catPC igual a alfa vezes E1 mais alfa 1, né? Alfa 1 é 1 mais alfa 2 é 2 mais alfa 3 é 3, certo? Aí onde aí ó, E1 é o vetor coluna 1, 0, 0, certo? E2, certo? Vou colocar aqui, não posso esquecer aqui os, né? E2 será igual a 0, 1, 0 e E3 é igual a 0, 0, 1. Então esses são os nossos vetores de base, certo? Bom, então veja o seguinte, né? Veja que a gente agora pode construir o nosso vetor de uma forma matricial assim. Então, o nosso vetor psi vai ser alfa 1 vezes cat 1, cat é 1, né? Ou seja, 1, 0, 0, mais alfa 2, 0, 1, 0, mais alfa 3, 0, 0, 1, né? Ora, o que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar simplesmente alfa 1, alfa 2, alfa 3, né? Então, nessa base dada, né, meu catPC é o vetor alfa 1, alfa 2, alfa 3. E aí, lembre-se o seguinte, a base não necessariamente é única, né? Eu posso escrever numa outra base que matricialmente a representação seria outra, tá bom? É bom ter um pouco de cuidado em relação a isso. Vamos voltar um pouco agora aqui na relação entre o catches e os braços, tá bom? Vamos voltar um pouco aqui na relação entre os catches e os braços. Muito bem. Para a gente finalizar essa aula, vamos pegar o seguinte. Então, dado que, dado que para todo catPC existe, né, existe um brapsi, certo? Temos que o catPC, veja como isso é bonito, ó.
é igual a o cat brapc é igual ao cat pc conjugado, né? Esse aqui é o símbolo de adaga, né? Veja isso aqui como se que fosse uma representação matricial, né? Esse aqui seria a transposta conjugada, né? Esse símbolozinho de cruz, né? Adaga, né? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas acho que vocês já devem ter se deparado em algum momento com isso, né? Quando vocês tiveram o primeiro contato lá com as funções de onda, talvez. Enfim, então é o seguinte. Então é o seguinte. Se, dado isso, então, seja, um cat phi como sendo igual a beta 1 é 1, mais beta 2 é 2, mais beta 3 é 3. Então aqui eu tenho caracterizado o meu cat phi, certo? Aí, ó, o que é então que eu posso fazer se eu quiser calcular agora o produto escalar entre o φ com o psi, né? Vamos pegar aqui o psi que a gente já coloquei aqui, né? Se eu quiser calcular quem é o φ vezes o cat psi, certo? Ora, vamos usar essa propriedade aqui, ó. Quem é o cat psi, né? É simplesmente o meu cat psi adaga, certo? Então, ó, aqui como eu quero o bra φ, né? Então eu vou ter que pegar o seguinte. Então, o bra φ é simplesmente o cat φ adaga, né? Conjugado. Ou seja, isso aqui vai ser igual a beta 1 é 1 mais beta 2 é 2 mais beta 3 é 3. Tudo isso aqui adaga. Tá bom? E aí vamos lembrar lá da matemática, né? Lá da matemática, da métodos matemáticos. Né? Isso aqui será o quê? Isso aqui será... Vou pausadamente, tá? Beta 1 é 1 daga, né? Mais beta 2 é 2, mais beta 3 é 3. Né? Então, como é que isso vai ficar? Né? Então, você, ó, por essa propriedade, aí vamos lembrar, se eu tivesse aqui uma representação matricial do meu problema, o que é esse adaga? Né? O adaga é a transposta conjugada. Então, você inverte e conjuga, né? Então, isso aqui seria o quê? Simplesmente beta 1 estrela é 1 mais beta 2 estrela é 3 mais beta 3 estrela. Não, porque aqui é 2, né? É 3. Pronto. Então esse aqui é o nosso Bra, o Bra Psi, certo? Então, como é que vai ficar de fato agora o nosso cat, o nosso Bra cat entre Phi e Psi, né? Então, nosso Bra cat, nosso Bra cat Phi com Psi será igual a quê? Beta 1 estrela é 1 mais beta 2 estrela é 2 mais beta 3. Né? Tudo isso escalar com quem? Com o nosso cat psi, né? Que eu coloquei bem aqui assim. Então seria alfa 1 cat é 1 mais alfa 2 cat é 2 mais alfa 3 cat é 3. Ora, esse aqui é um produto escalar, né? Comum. Dado que esses vetores de base eles são ortonormais, ou seja,
ele com ele mesmo dá 1 e ele com o outro dá 0, então o que é que você tem? Você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser igual a beta 1 estrela alfa 1, né? Mais beta 2 estrela alfa 2 mais beta 3 estrelas alfa 3. Então, esse aqui é como se caracteriza o produto escalar, tá bom? Então, por hoje é isso. Depois a gente vai continuar falando mais do formalismo matemático. A gente vai falar um pouco sobre os operadores lineares, né? Ver como é que a gente pode representar esses operadores matricialmente. Falta definir algumas coisas, né? Na mecânica quântica a gente vai ter algo interessante, porque agora os nossos operadores, que serão lineares, eles serão operadores que, devido a um postulado da mecânica quântica, esses operadores eles vão representar grandezas físicas, né? Observáveis físicos, tá bom? Então a gente vai ver depois isso com mais detalhe. Então, por hoje é isso, tá bom?